James Bond é o agente mais famoso da história, que teve 25 filmes e 6 atores diferentes no papel principal. E uma curiosidade interessante sobre os filmes é que 11 deles capitalizaram no sucesso de outros filmes, de tendências e até mesmo de eventos do mundo real. Mas como assim? Bora ver isso! Chegando, 007 é uma das franquias mais antigas do cinema e também é muito popular. Mas lógico que além da qualidade dos filmes, isso vem também de alguns truques dos produtores. A franquia sempre conseguiu se manter relevante, e isso desde 1962. Mas lógico que a franquia mudou e também evoluiu ao longo dos anos, para melhor ou pior, dependendo aí do gosto de cada um. Mas uma coisa interessante é que os produtores sempre se utilizaram de táticas certeiras para manter a franquia relevante e também interessante. Então vamos ver em quais filmes do agente isso aconteceu. Intriga Internacional de Alfred Hitchcock foi um sucesso e de várias maneiras foi o filme de James Bond do diretor. Inclusive foi oferecido a Cary Grant o papel do agente, mas ele recusou, pois se achou velho demais e só queria fazer um filme. Já Moscou contra 007 possui elementos de Alfred Hitchcock, como suspense e aventura carregada de espionagem. No filme, há uma cena dentro de um trem que lembra algumas histórias do diretor. Mas a cena em que Bond tenta escapar de um helicóptero remete à famosa cena de Intriga Internacional, onde o personagem principal tenta escapar de um avião. O primeiro filme de Roger Moore foi 007 Viva e Deixe Morrer. E no filme, os vilões são todos homens negros, fortes e em uma posição de poder. E também envolve a questão das drogas. Vamos lembrar que nos anos 70 haviam muitos filmes que captavam esse movimento. E nessa década havia o movimento cinematográfico Blaxploitation, que é onde esse filme do 007 se encaixa. Outra tendência dos anos 70 foram os filmes de artes marciais com Bruce Lee, sendo a grande influência do período. O ator faleceu em 73 e em 74 saiu 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, e pode ser visto como uma homenagem a Bruce, pois o filme teve artes marciais e se aproveitou da época em que foi lançado. O terceiro filme de Roger Moore como 007 foi O Espião que Me Amava, um dos melhores da franquia, e tem uma ligação sutil com relação ao filme Tubarão, lançado 2 anos antes. O Espião que Me Amava se passa boa parte do tempo na água, e o capanga do filme se chamava Jaws, que se tornou muito querido pelos fãs. E esse filme foi considerado decisivo para a franquia, pois era aquele momento de ou faz sucesso ou a franquia termina aqui. É bem óbvio que 007 contra o Foguete da Morte é uma conexão temática com a ficção científica, e mais ainda com Guerra nas Estrelas, lançado 2 anos antes. No fim do filme, James Bond se envolve em uma batalha no espaço, temos naves, armas de laser, lembrando bastante o final de Uma Nova Esperança, principalmente da batalha contra a Estrela da Morte. Inclusive, após O Espião que Me Amava, viria Somente para Seus Olhos. Mas aí o sucesso de Guerra nas Estrelas fez com que os produtores mudassem de ideia e lançassem 007 contra o Foguete da Morte. 007 Somente para Seus Olhos é um dos poucos filmes do agente que teve uma perseguição de esqui. O local usado para as filmagens foi usado nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956. Inclusive vemos os anéis olímpicos na rampa que James Bond desce para pular. E a trilha sonora do filme também tinha uma pegada olímpica, que aumentou um pouco a ligação do filme com as Olimpíadas de Inverno, que aconteceram um ano antes. 007 Permissão para Matar foi um filme violento do agente e o único a ser lançado com certificado de 15 anos.
O filme tem uma mistura de Miami Vice com Máquina Mortífera, envolvendo crime, cartéis das drogas e também violência. O compositor do filme foi o mesmo de Máquina Mortífera e Duro de Matar, e se associar com esses programas permitiu que 007 se mantesse relevante na década de 80. O primeiro filme de James Bond lançado após a queda do Muro de Berlim foi GoldenEye, que veio após a última aparição de Timothy Dalton no papel do agente. Os produtores sabiam que precisavam abordar temas recentes e nada melhor do que o fim da Guerra Fria, quando o Muro de Berlim caiu em 1989. Isso ficou bem evidente em uma cena, quando James Bond se choca contra o muro dentro de um tanque. O filme lida muito com a Guerra Fria e também com a Segunda Guerra Mundial. Na década de 90, a indústria do videogame estava em alta e em 1997 foi lançado o excelente jogo GoldenEye 007, que saiu 3 meses antes de O Amanhã Nunca Morre, e uma sequência desse filme homenageia os videogames. A cena em questão é quando James Bond dirige seu carro através de seu telefone, de seu celular, e lembra muito jogos de videogames. E esse foi o primeiro filme moderno do agente. Jackie Chan popularizou o parkour em seus filmes a partir da década de 70. Nas décadas de 90 e 2000, o parkour continuou em filmes, documentários, videogames e anúncios, mas atingiu seu ápice com a chegada do YouTube. E Cassino Royale soube aproveitar muito bem com a fantástica cena de ação de abertura do filme, e o público adorou ver James Bond realizando o parkour. Quando saiu Quantum of Solace, a greve dos roteiristas estava no auge e pode ter afetado o filme, pois sofreu críticas de ter pouco diálogo e muita ação, mas seus cenários lembram muito os filmes da trilogia Bourne. Inclusive, Jason Bourne salvou o 007 de várias maneiras, se transformando numa influência, saindo daquele agente das piadinhas para um agente rude, angustiado e perturbado pela violência do seu trabalho. Para uma franquia que está há mais de 60 anos ativa, é normal que ela acabe sendo influenciada pelo momento ou até mesmo algum outro filme de sucesso. E agora eu te pergunto, qual o seu filme preferido do 007? Deixa aí embaixo seu comentário, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Valeu galera, e a gente se vê no próximo vídeo.